Encontramos-nos no Miradouro de São Lourenço com a senhora Flora Teixeira, que nos vai conceder uma entrevista. A senhora Flora Teixeira frequentou durante quanto tempo a localidade de São Lourenço? Bem, não posso dizer que desde que nasci, mas desde que era gente que me conheço, vinha todos os anos, isto era mesmo uma obrigação já que tínhamos e uso. Vinhamos para aqui e 9 dias, 12 dias ou 15 conforme, porque os velhotes todos queriam tomar uma novena de banhos, que diz que sem isso não passavam bem o inverno. E eu, como criança, vinha sempre, ou com o avô, ou com a avó, ou com a minha mãe e com o meu pai. Nós estávamos desocupados, vinhamos sempre também. E o que fazia a senhora Flora na aldeia de São Lourenço? Olha, guardámos a vez, porque como tinha muita gente ali no balneário, tinha que, só levavam uns tantos de cada vez, por exemplo, da aldeia, se fôssemos uns 10, íamos todos numa banhada, mas se fosse 20 já era preciso 2. E então, e havia outras pessoas, punham-nos a nós, as crianças, a guardar a vez, cada qual a sua vez, íamos tomar banho. Os velhotes geralmente iam tomar banhos quentes. Esses iam logo ao levantar de manhã, iam tomá-lo ainda em jejuns, iam logo para o banho. Depois, desde que saíam, é que tomavam um café bem quentinho e iam-se deitar, abafados com bons cobertores, para transpirar, que diz que assim é que os banhos faziam bem. E nós, como eu digo, éramos crianças, tomámos depois de dia, com aqueles que não tomavam banhos quentes. E geralmente punham-nos a guardar a vez, porque havia muita gente, e iam cada qual na sua vez tomar o seu banho. E depois fazia-se a comida, as refeições, comiam-se cá, também se tratava da roupa. As pessoas lavavam cada qual a roupa aqui, estendia-se e tratavam dela. E depois de tarde, havia ali uma grande acácia. Todas as senhoras se sentavam a fazer os seus trabalhos manuais, umas faziam crochê, outras faziam na meia, e os homens, à sombra da mesma árvore, jogavam as cartas. À noite era igual, depois da ceia, no salão da casa que habitavam, porque quase todos os quartéis, como a gente chamava, tinham uma sala de estar e cozinha era comum, cada qual tinha o seu quarto, e a serventia da cozinha e a sala para estar era para todos. Então, as mulheres geralmente, depois que arrumassem a cozinha, faziam tricô, faziam na meia e assim se entretinham no serão. E os homens jogavam as cartas. Era assim todos os dias. E quando vinha com a sua família, vinha para uma casa alugada ou tinha uma casa aqui nesta localidade? Não, nós não tínhamos, mas por acaso tínhamos na família que nos emprestavam a deles, eram até estas aqui as primeiras. E ficámos ali também o tempo que a gente já tinha destinado a ficar. Geralmente era quem vinha para os banhos quentes queria tomar 9. Era conta que achavam que era uma novena, tomavam 9. Mas mais o dia da chegada, mais o dia da partida, eram quase 2 semanas. E depois... E nesta localidade, Dona Flora, que serviços é que tinha? Portanto, digamos como que se havia correios, portanto, se havia talho, onde é que iam buscar a carne, onde é que iam buscar os mantimentos para a aldeia? Sim, por acaso vinha cá um senhor, fazia do talho, ali uma esquina é onde é agora o bar do Malheiro. Tinha ali aquele lugar, vinham lá matar cabritos e cordeiros para a pessoa comprar carne fresca e comer. E vinha também a padeira, mas depois já havia sempre uma senhora que alugava o forno, que havia cá um forno comunitário, e cozia cá o pão e cá o vendia também, pão fresco, não era preciso vir padeira vender aqui, tinha-o aqui local, fresco. E o resto, nós, os daqui da aldeia do Pombal, à maneira que as coisas se iam acabando, vinha cá um familiar trazer, ou mandavam para a mulherzinha do correio, ela é que era a que trazia as encomendas. Olha, leva-me lá esta almotolia de azeite para o meu filho, para a minha filha, ou outras coisas no género.
E havia pessoas a viver permanentemente em São Lourenço ou apenas na época termal? Ou seja, Era só na época termal, era só. Ultimamente é que houve uma família que acabou por não ter casa cá no Pombal e aqui, como tinha casa mesmo própria dele, aqui viveram até morrer praticamente. E que eventos ou festividades se realizavam nesta localidade? Portanto, havia festas, havia com que se... Olha, há o salão, que ainda existe hoje, um salão para bailes, e então aí quando havia raparigas, rapazes não faltavam, que vinham do Pombal a pé, ao fim da ceia, vestiam o seu fatinho novo e o sapato fino, e aí vinham eles dançar com as raparigas, que geralmente todos os velhotes traziam uma neta ou uma filha para cuidarem deles e lhe fazer a comida, e então essas estavam disponíveis para dançar. Quando houvesse cá raparigas suficientes, os rapazes da aldeia perguntavam à senhora do correio: "Ó senhor Ilmar, já há raparigas lá no São Lourenço?" E ela dizia: "Já, olha, chegaram agora do Conselho de Mirandela umas poucas." E eles vinham logo. E faziam então o baile do tal salão que ainda lá existe, ao menos a casa. Muito bem. E como é que essas pessoas chegavam? Era só de estrada ou também vinham de comboio? Na altura eu sei que a linha ainda... Aqui do Conselho de Mirandela e Arredores, vinha tudo de comboio. Aqui da nossa zona, vinham de cavalo ou de jumento. A pé não, só nós, os aqui do Pombal, é que vinhamos a pé. Portanto, nessa altura ainda não existia esta estrada? Nem pensar. Eu fui em 1954 para Moçambique e ainda não havia aqui estrada para o São Lourenço, já foi feita depois. E a Dona Flora, conhece alguma história deste local que lhe traz boas recordações? Oi, tantas recordações. Conte-nos uma, aquela que mais importância tem para a senhora. Olha, a mais importante era que os rapazes, como eu já disse, assim que houvesse raparigas, vestiam o seu fatinho, punham o seu sapato fino e vinham para vir dançar e faziam o baile. E depois do baile, assim de madrugada, iam embora. É claro, não tinham jantado, nem matabecharam, iam com a barriga a dar horas, como se costuma dizer, por um caminho velho, que é aquele da calçada romana, a pé, como eu digo, com a barriga vazia e cansados, e depois chegavam a casa e iam se deitar, mas já eram horas de ir para o trabalho e ia o pai dizer: "Vá, preparai-vos que hoje temos que ir para o Navalho." Para o Navalho é uma propriedade que fica quase aqui ao nível do São Lourenço, assim ali no sentido da Santa Luzia. E faziam uma direta. Iam do baile, era só trocar de roupa e ir para o trabalho se o pai mandasse. São essas as histórias. Encontramos-nos no local onde está o edifício do século XVIII, com o tanque que a senhora Flora utilizava naquela época. Como é que funcionavam os termos neste local? Olha, aqui era livre, uma pessoa era só guardar a vez. Chegava a nossa vez, entrávamos, tomávamos o banho e íamos beber. E a seguir vinham outros, era assim banhadas, sobre banhadas todo dia. E toda a noite, até às tantas. E como é que se procedia? Chegavam ali, o que é que faziam no tanque? Entravam logo? Isto aqui não existia, era tudo livre até lá fora. E as pessoas aguardavam ali, encostadas àquelas casas de pé, e também havia assim, um beco rudimentar aí, porque não havia aqui esta parte. Era aqui tudo era livre, não havia isto com estas janelas, não haviam estes quartos, porque logo aqui atrás estava a nascente e estava tapada até só com umas cortiças, não tinha telhado, não tinha placa, não tinha nada. A gente via a água borbulhar a ir para trás do São Lourenço. E então entramos, tapava-se o tanque, enquanto a gente despia assim ia apanhando alguma água, porque também não nos davam tempo para deixar encher, que a gente gostava de entrar com o tanque cheio, porque depois gostava de brincar, batuchar com as mãos e com os pés e com os braços, tanto que as velhotas não gostavam de tomar banho connosco quando éramos novos, porque a gente gostava muito de brincar. E era até o banho divertido, em vez de ser sossegadinho, como elas queriam, as pessoas mais idades, tomávamos todas juntas, porque geralmente, como havia muita gente, quando vínhamos, vinha todo mundo, e então era preciso cada qual ir na sua vez, então aproveitava-se, vinha a família inteira, vinham os grandes e os pequenos e os velhotes, excepto é que eles tomavam banhos quentes, esses tinham o seu banho descansadinho de manhã,
logo ao levantar da cama, tomavam o seu banho quente e depois iam recocar, como diziam, para dentro dos cobertores e beber um café bem quente para transpirar e saindo aquela umidade que a pessoa curava mais depressa. E era essa cerimónia, repetia-se todos os dias enquanto cá estávamos. E quantas pessoas estariam mais ou menos nesses dias à espera, na fila? Mais ou menos uma média lá fora? Ui, vinha a população inteira, ainda mais os de fora. Aqui as casas estavam todas cheinhas, na época do fim das vindimas e durante o verão estavam sempre cheias. De maneira que, mesmo quando alguns marcavam, então não era telefone, escreviam ou assim, e marcavam com as pessoas que aqui residiam, porque havia 2 ou 3 famílias do Pombal que no verão mudavam para aqui a residência. Subalugavam as casas, com certeza mediante uma percentagem, penso eu, e depois faziam contas com o proprietário da própria casa, porque todas elas eram do Pombal. Ninguém, só aquelas lá no cima, chamavam-la Dona da Lutéria, parece que era de Samamed ou assim, de resto eram todas do Pombal. E os que cá estavam a viver durante o verão é que tomavam conta de alugar, subalugar e fazer contas com o proprietário da casa. E relativamente aos banhos, existe algum ritual, como oferendas de velas, rezas a São Lourenço? Não. E essa devoção? Não, no meu tempo a gente até ignorava o São Lourenço, brincava como que não houvesse aqui um santo. Sim, mas havia outras pessoas que hoje em dia deixam Sim, que eram capazes até de se benzer e rezar e tudo, mas nós não ligámos ao São Lourenço, queríamos era brincadeira, saltar ali daquele banco lá de trás, porque é preciso um bom pulo para atravessar aquela parte, que ainda é bastante distante. Só aquelas mais já desenvolvidas e assim é que se encorajavam, senão saltava só assim da beirinha do tanque. E a gente não mergulhava, era só entrar dentro da água, depois batuchar com os pés e com as mãos. E brincávamos muito enquanto estivéssemos no banho. As velhotas nem gostavam de tomar connosco porque nós queríamos era brincadeira e elas queriam um banhinho sossegado, mas não conseguiam. E relativamente às águas, elas curavam realmente alguma doença? Curavam e eu tenho a experiência comigo própria, como já contei. Houve um ano que, como eu sofria do reumatismo agudo, tive uma crise, mesmo precisamente quando as pessoas já estavam a regressar aqui dos banhos, é que eu tive essa crise. Pois é claro, vim a cavalo, porque a pé não podia vir, e vim mesmo que sem pôr o pé no chão. Dormimos aqui nestas, a gente chama de quartéis, aqui estas das varandas, aqui para ficar pertinho dos banhos, e eu já disse que o primeiro banho tiveram que me levar ao colo, no segundo dia só já me pararam e no terceiro já não foi preciso. As águas eram ultra milagrosas e fizeram muito bem, mas depois continuei a novena, tomei também 9 como tomavam os velhotes. Muito E bem. nessa altura também os tomei quentes. Mas também frequentou os banhos quentes, exatamente, e ao mesmo tempo também frios, ou só foi? Não, quando se ia para os quentes só se tomava o primeiro, que era para tirar o surdo, como cá dizia. Mas a gente lavar tomava um. No princípio da novena. Os outros era só para estar repousada, não se usava sabão, não se usava nada, por isso era só mesmo um banho repousante. E atualmente, o que acha do funcionamento das Caldas de São Lourenço com as estruturas atuais que foram inauguradas em 2011? A senhora também os frequenta? Também tenho frequentado, eu acho eficientes. O pessoal é todo muito simpático, pois tem certos tratamentos, têm que fazer massagens, elas têm mãos mesmo milagrosas. Eu gosto muito há um tratamento que se chama o Vichy, depois de tomar o banho na banheira hidráulica, depois vai-se lá para a plataforma ser massajada, e faz parte do tratamento, é do que eu gosto mais. Todas estas casas estão atualmente abandonadas, só funciona a estrutura da Câmara Municipal, mas porquê estas pessoas todas abandonarem este lugar? Porque, sabe, para mim o motivo principal é que antigamente usava-se as termas como cura e também como de diversão e vir para aqui repousar e assim. Agora viraram para as praias e para as termas, só vão mesmo aquelas pessoas
por receita médica, que precisam mesmo delas, porque ninguém vem para aqui para se distrair nem gozar, porque como vê isto é pobre, não tinha aqui. A única coisa que havia era um salão de bailes, que ainda existe ali o salão, e que para a mocidade, porque toda a gente velhota trazia uma pessoa nova para cuidar deles. E então se vinha o avô, lá vinha uma neta que dançava e até namorava aqui. Deram-se cá 2 casamentos, arranjados aqui no São Lourenço, rapazes do Pombal que namoraram aqui, e o namoro foi avante e houve casamento, 2. E aqueles namorinhos só de termas, todos tinham. Os rapazes que vinham para dançar também vinham ao fim de uma dança e já estavam a pedir namoro e elas aceitavam, enquanto aqui estavam, namoravam. Muito bem, Dona Flora. E relativamente, eu sei que temos ali uma capela, mais acima, também utilizavam a capela? Sim, quando cá estávamos a banhos, principalmente em outubro, que era o mês do Rosário, íamos lá rezar o terço todas as noites, ao fim do jantar. Rezámos e cantámos os cânticos apropriados, como se fazia lá em cima no Pombal, e a seguir ceia, a gente nunca dizia jantar, dizia ceia. Ceiava, rezava-se ali o terço, todos os dias, enquanto cá estávamos. Rezava-se e cantavam-se os cânticos, e depois o resto do serão passava-se assim na cavaqueira. As mulheres faziam tricô, crochê, tudo o que sabiam fazer, e os homens jogavam as cartas, tudo no mesmo salão. Isso era ao ritmo de todos os dias. Relativamente à eletricidade e à construção da estrada, a senhora lembra-se? Sim, quando eu vinha lá naqueles tempos não havia cá luz elétrica. Aqui punham um gasómetro, que era carboneto, para dar luz boa para de noite. Mas geralmente tudo fazia por tomar de dia, não é? Só aquela rapaziada e assim que gostavam é que vinham de noite. A gente nova, a gente velha, ou de idosa, agora não se emprega a palavra velho, tomavam durante o dia. De noite era só, às vezes, um grupo de rapazes. Não havia fatos de banho, não se tomava rapazes com raparigas. Os rapazes iam só rapazes, as raparigas iam raparigas. Fazia a diferenciação? Pois, porque não havia fatos de banho, não se vinha tomar em conjunto rapazes com raparigas. E ouve-se falar que nestas águas não se pode levar ouro. A senhora tem esse brinco, essa corrente, que ao banharem-se não se podia levar essas correntes, não é verdade? Ouro verdadeiro podia. Agora, se fosse ouro brasileiro, ou plaqué, como lhe chamam, ficava negro. Prata também ficava negra. Mesmo sendo prata verdadeira, ficava negra. E o ouro que não fosse ouro, por exemplo, esta podia tomar, ficava amarelinha a mesma. Este já não, ia ficar escuro. Tudo o que fosse metais, plaqués e outras imitações de ouro, ficava tudo negro. Tinha que se ter cuidado. Depois, aí é que ficavam a saber se a joia era verdadeira ou falsa. Era o teste. Era um teste. Então, está-me a contar mais alguma situação a que a ver com o tanque, algo interessante a ver com as pessoas que vinham cá tomar os seus banhos? Pois, as pessoas eram todas o mesmo sistema, tinham que trazer roupa de cama e de vestir, comida, porque as casas geralmente só tinham um quarto com colchão, só colchão, e mais nada. O resto tinha que se trazer tudo. Tinham de trazer a panelinha para fazer a sopa, mais outro um tachinho para o arroz, e os pratos e os garfos. Tinham de trazer a louça de usar diariamente, trazê-la logo consigo. Tinham de trazer louça e roupa e comida, porque aqui o quarto só tinha colchão, mais nada. E serventia de cozinha. Então, na sua altura, ainda não havia as mercearias? Não, nessa altura, taberna sempre houve, porque queriam comprar vinho para acompanhar na refeição, e para quem é que vinha, os homens, também gostavam de ver o seu copo e jogar de feca e tal, era quase sempre aqui a taberna, nunca, ali é mais recente. Eu ainda me lembro de estarem aquelas casas abandonadas, chamavam-las goelas de pau, só com a armação, como era feita em propiânio, nunca caiu. Depois a nova proprietária foi só preencher com o cimento, de resto já estava tudo feito ali, chamavam-las goelas de pau. Mas teve muitos anos,
assim, só a estrutura. Caiu o telhado, caiu os vidros, caiu tudo, só existia lá a planta, lá. Tinham as janelas, sem caixilhos, e esteve só depois, mais tarde, no tempo do Malheiro, que já vocês também conhecem, é que fizeram ali as obras. Ela depois comprou, a mãe comprou aquilo e fez aquelas obras que se mantêm, mas isso são modernas. Agora vou fazer outra questão, a ver se a senhora ouviu falar das Caldas Velhas, ou seja, uma nascente mais antiga do que esta que apareceu, portanto, Pois eu das Caldas Velhas até tenho a lenda completa, porque havia um proprietário no Pombal que tinha um cavalo que estava leproso. E como tinha um aspecto muito repelente, resolveu trazê-lo ali para a Val da Cota, que são uns metros de longe daqui, para lá abandonar e que morresse lá. E passado uns tempos, e para lá abandonar, veio ver se o cavalo tinha morrido, para depois com certeza lhe fazer a sepultura. Qual foi o espanto dele? O cavalo estava curado. Porque havia lá assim uma superfície com erva muito fresquinha que por baixo tinha uma nascente. Nascente com as águas iguais a estas. Estas aqui não existiam, por isso lhe chamam lá as Caldas Velhas. E o cavalo comeu da erva que nascia acima da nascente, bebeu a água quando lhe apetecia e tomava banho e tudo. Quando o dono lá chegou, estava com a pele luzidia, curado. Foi um milagre. E depois, claro, chegou à aldeia muito espantado daquilo que viu e fez a sua propaganda. Não foi propaganda, foi de dizer a verdade. E então tudo começou a vir ali, se tinha um gato com tinha, ou um cão com sarna, vinham-no trazer ali, a lavá-lo lá e deram-se várias curas assim nos animais. E depois daí passou também a virem pessoas, tinham feridas e assim, se fizeram só espécie de um encharco. Não, ali não houve cimento, não houve pedra, não houve nada. Fizeram um encharco e ali vinham usar as águas, por isso ficou sempre consideradas as Caldas Velhas, porque aqui foram descobertas após, não sei quanto tempo, que isso não sei, mas primeiro foi aquelas, por isso ficaram toda a vida as Caldas Velhas. Não existe lá, não houve lá casas, não houve lá nada, mas do charco utilizaram-no, porque viram que curou o cavalo. Depois também vinham as pessoas, que depois suas feridas e assim, banhar-se ali ao charco que ali improvisaram. E é essa a lenda das Caldas do São Lourenço. E essa lenda, ouviu aos seus pais ou alguém da sua família? Sim, o meu avô, que também tinha muito boa memória, contava estas coisas e eu também nunca me esqueci.